O objetivo desse trabalho, quando nós nos unimos, quando nós conversamos, era de levar esperança para os corações. E nos próximos minutos eu gostaria de conversar com você que está se sentindo cansado, com você que está se sentindo abatido, você que já é um homem de Deus, você que já é uma mulher de Deus, mas tem se sentido cansado, tem sentido o peso desses dias que nós estamos vivendo. Talvez você seja uma das pessoas que perdeu um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um amigo, alguém que você amava nessa pandemia, perdeu para esse vírus. Talvez você perdeu o seu emprego, ou você pode ser uma pessoa que investiu e, poxa, agora 2020 eu vou começar a minha empresa, e você investiu dinheiro e você estava tudo certo, e de repente vem essa pandemia e para tudo e fecha tudo, e você perdeu o seu investimento e agora você não tem o que fazer. Talvez você seja um líder, talvez você seja um pastor que não conseguiu sobreviver a esse momento, você não conseguiu pagar o aluguel da sua igreja, você de repente não conseguiu mais ser sustentado e precisou se virar para sustentar a sua família, para sustentar a sua casa, aquele sonho que você tinha no seu ministério, aquela vida que foi dedicada a Deus, de repente começa a mudar de rumo, de repente começa a ficar incerta. Então eu queria falar com você que está cansado, você que se abateu, você que está triste. Eu queria, nos próximos minutos, ter um pouco da sua atenção. Eu queria compartilhar algumas coisas com você, tá bom? Eu vou ler o texto que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14. Com certeza é um texto conhecido, você já conhece ele. E fala assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? E um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Aonde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos seus discípulos que o expulsassem, esse espírito, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam aqui o menino. Então eles trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. E quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. E o espírito gritou, agitou-se violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Não sei se você é pai, não sei se você é mãe, eu sou pai de uma menininha que vai fazer 2 anos daqui a alguns meses, e eu fico pensando na situação desse pai. Ele tinha um filho que desde a infância um espírito entrava nele e ele ficava espumando pela boca, ele tinha convulsão, e esse espírito jogava às vezes ele no fogo, jogava às vezes ele na água. Então imagina essa criança crescendo, por vezes cheia de cicatriz, porque se cortou quando caiu, cicatrizes de queimadura porque caiu no fogo. Imagina a mãe às vezes tendo que tirar esse filho quase se afogando de dentro da água, esse pai às vezes não podendo trabalhar porque tinha que socorrer o filho. E isso durante anos e anos e anos e anos, uma vida de sofrimento, uma vida de dor. E de repente esse cara, ele leva o seu filho
para os líderes e leva o seu filho para os pastores e fala: isso está acontecendo com meu filho, e eles começam sessões de exorcismo e nada resolve. Esse pai leva para o médico o seu filho e os médicos olham e falam: não posso fazer nada, isso é uma questão espiritual. E esse pai leva para os rabinos, então os rabinos vão lá e começam a fazer outras sessões de exorcismo, e de repente leva para padre, leva para o pastor, leva para o pajé. Imagina esse pai desesperado tentando libertar o seu filho e nada acontece, anos vão se passando, agora esse filho é adolescente, agora ele é forte, agora ele é grande, e esse demônio se joga no fogo, se joga na água, e esse pai também todo machucado, tentando salvar o seu filho, a mãe talvez toda machucada, tentando salvar esse filho da morte, e de repente esse cara escuta que tem um grupo de pessoas que estão operando milagres, e ele sai lá da casa dele, ele vai para um outro lugar. Tem um grupo de pessoas que falam: eu fui curado, minha mão cresceu, meu olho cresceu, tem um cara aí que anda com os discípulos e ele está fazendo bem, está curando muita gente. E o coração desse cara que estava triste, que já estava abatido, de repente começa a surgir uma nova esperança. E ele então vai e leva para os discípulos de Jesus e fala assim: o demônio está tomando meu filho, e ele conta essa história. E aí então eu imagino chegando os discípulos, né, e falando: saia demônio, em nome de Jesus, sai daqui, sai dali, e nada acontece. E de repente os discípulos levam para alguns dos 12, e aí esses 12, então imagina Tomé orando, imagina Tiago orando, e aí sai demônio, sai dessa criança e nada, e o pai vendo que o seu filho não estava sendo liberto. De repente chega Pedro, né, porque Pedro é o cara, e Pedro chega e fala: sai, deixa comigo que o Pedrão chegou. E aí o Pedro vai lá e ora por esse menino, e ora por esse demônio, e esse demônio não sai. Esse pai, ele já está numa vida de angústia, esse pai, ele já está numa vida de sofrimento, ele já está, porque é a coisa mais preciosa. Eu imagino como se fosse a minha filha passando por isso, entendeu? Isso acabaria com o meu coração, acabaria com o coração da minha esposa, esse sofrimento. Então esse pai, ele já estava acumulando o sofrimento dele, acumulando tristeza dentro dele. De repente ele ouve um sinal de esperança, que talvez houvesse um grupo de pessoas que pudessem curar esse filho dele, e esse grupo de pessoas não pôde. E aí eles começam a discutir: não, mas esse demônio não saiu, porque o versículo fala, né, que os discípulos começaram a discutir com os outros discípulos lá. E no meio dessa discussão de por que não aconteceu, quem é mais ferradão na fé, por que não saiu, por que saiu, tem um pai sofrendo. No meio disso tudo tem uma mãe sofrendo, no meio disso tudo tem um jovem sofrendo, e de repente Jesus chega. E quando Jesus fala: o que é esse tumulto aqui? Por que isso está acontecendo? E aí uns começam a falar que o outro é aquele tumultueira, e de repente o pai chega e fala assim: eu tenho um filho que um demônio toma ele desde que ele é criança, joga ele no fogo, joga ele na água, tenta matar. Olha aqui meu machucado, olha aqui essa queimadura, olha o rosto do meu filho é cortado, olha o pescoço dele é queimado. E eu trouxe aqui para os seus discípulos para que eles pudessem expulsar esse demônio e libertar o meu filho, não libertar o meu filho, libertar a minha vida. Porque eu não trabalho direito, a minha esposa não dorme direito, a gente tem que ficar se revezando para cuidar dele, a gente não aguenta mais. E eu trouxe aqui, eu já levei para os seus discípulos, eu já levei para os rabinos, eu já levei para os fariseus, eu já levei para o pajé, eu já levei para o padre, eu já levei no centro espírita, eu já levei na macumba, eu já tentei fazer de tudo. E aí me falaram que havia um grupo de pessoas que poderiam resolver o meu filho, que poderiam curar o meu filho, que poderiam salvar o meu filho. Eu trouxe para os seus discípulos, eles disseram que um era maior que o outro, e aí tem o tal de Pedro, que era o que tinha mais fé, o Tiago, que disse que orava e caía fogo do céu, e eu trouxe para eles e eles não puderam fazer nada. Esse era o discurso de um pai desesperado, e ele olhou para Jesus, e eu imagino que ele olhou com o olho cheio de água, e falou assim: se você pode, faz alguma coisa. E quando esse pai falou se você pode, esse se você pode é porque eu não sei se você pode. Eu não sei se você consegue. Eu já tentei de tudo. Eu já fiz de tudo. Eu já me esforcei em tudo. Eu não sei. Mas se você puder, faz alguma coisa.
E aí Jesus olha para ele e, diferente do que eu já vi muita gente pregando, eu não acho que Jesus virou para ele e falou assim: se pode, tudo é possível ao que crê. Eu acho que Jesus, com o coração doído, olhou no olho dele e falou assim: deixa eu te explicar uma coisa, tudo é possível àquele que crê. Você não sabe mais se crê, mas eu sei quem eu sou. Eu sei no que eu acredito. Eu sei quem é meu pai e eu sei o que meu pai faz. Traz o menino para cá. E aí naquele momento aquele pai desesperado cai e começa a chorar. E ele fala assim: eu creio, ou eu não sei se eu creio, me ajude a vencer a minha incredulidade. E Jesus pegou aquele menino pela mão, expulsou o demônio e entregou um filho e uma vida nova de volta para aquele pai. Talvez você também esteja cansado. É muito tempo de expectativa. É muito tempo de uma promessa de que vai acontecer algo. É muito tempo você se dedicando para uma bênção, para um milagre, para uma situação que nunca aconteceu. E de repente você se vê numa situação em que as coisas pioraram. E você está cansado. E você se abateu. E talvez você nem sabe se você acredita mais que alguma coisa vai mudar. Só que isso traz um peso no seu coração, isso traz uma culpa para você, isso traz uma dor para você, porque você fala assim: como assim? Eu sou crente, eu sou líder, talvez você seja até um pastor, como eu não consigo mais acreditar? E às vezes é difícil para você admitir para você mesmo que você sente essa dor, que você está se sentindo abandonado, ou que aquilo que você aprendeu e agora não está resolvendo o seu problema. E eu queria ler outra passagem para você rapidinho de um cara que é maior do que eu e maior que você. E que, segundo Jesus, ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Lucas capítulo 7, 18 diz assim: então João Batista mandou chamar os seus discípulos. E João Batista mandou eles perguntarem para Jesus: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? João Batista fez mais coisas do que a gente vai fazer. Então o nome dele está na Bíblia, né? Então já colocou no patamar. João Batista, ele se opunha aos religiosos. João Batista, ele se opunha a uma cultura corrompida. João Batista, ele praticamente lutava sozinho contra uma cultura religiosa hipócrita. João Batista pregava que o Messias estava vindo. E de repente, quando Jesus vem, toda a atenção que estava para João Batista começa a ser trocada para Jesus Cristo. E João Batista, por fazer o bem, é preso. João Batista estava triste, João Batista estava tão abatido que ele chegou a se perguntar: será que Jesus é o Cordeiro de Deus? Será que Jesus é o Messias? Será que é esse Jesus que está aí pregando, que eu dediquei a minha vida inteira? Será que é Ele mesmo? Será que eu não errei? Será que eu não devia ter feito outra coisa? João Batista, ele sentiu a dor, ele sentiu o peso, ele estava preso, ele sentiu a solidão e ele mandou seus discípulos perguntarem para Jesus, falar: Jesus, o João mandou perguntar para você, você é quem ele disse que era ou a gente tem que esperar outra pessoa? E novamente Jesus, ele não responde como muitas vezes a gente aprende: diga para João que porque ele não tem fé, ele vai perder a cabeça dele na cadeia. Diga para João que ele foi preso porque ele não creu em mim. Diga para João que sem fé é impossível agradar a Deus, e se ele duvidou de mim agora, tudo que ele fez, todas as coisas que ele falou caíram por terra porque ele se apartou de mim. Jesus não falou isso. Jesus pegou um monte de gente e começou a curar cego, começou a curar aleijado, chamou os pobres, começou a explicar para eles, e ele falou assim para os discípulos de João: vai, fala para João não o que eu vou dizer, fala para João o que vocês viram. Vocês viram cegos sendo curados, mudos falando, paralíticos andando, vocês viram que a boa nova do reino de Deus é pregado para o pobre. Vai lá e fala para João isso, porque Jesus sabia que era isso que João ia entender.
Jesus sabia que quando João soubesse o que estava acontecendo, traria aquela paz para o coração dele, traria aquele refrigério, aquela esperança. E João poderia morrer em paz, porque finalmente o Salvador tinha chegado. E eu quero dizer para você, meu irmão, que talvez você esteja nessa mesma condição de João Batista ou desse pai. Tanto tempo sofrendo, tanto tempo numa expectativa, tanto tempo querendo alguma coisa, e isso não aconteceu. E você tem passado por esse tempo de angústia, de tribulação, e você começa a se questionar, será que é Jesus? Será que Jesus me ama? Será que Ele vai fazer alguma coisa por mim? Será que Ele se importa? Será que eu desperdicei a minha vida no ministério? Será que eu desperdicei a minha vida tentando servir a Deus? Será que eu errei? Será? E isso traz um abatimento para você. E eu queria falar para você nesse vídeo, meu querido, que está tudo bem. Eu queria falar para você que Jesus te ama. Eu queria falar para você que Deus não está decepcionado com você. Eu queria falar para você que se cansar é normal. Eu queria falar para você que se abater é normal. Eu queria falar para você que se sentir perdido é normal. E quando você se sente assim, Jesus ele se aproxima de você para mostrar, tá tudo bem, meu filho, eu tô aqui. Quando você se sente dessa maneira, quando você não sabe mais se você é corajoso o suficiente, se você tem chamado, quando você não sabe mais se Deus está te ouvindo ou não, eu queria só que você entendesse uma coisa: Deus está do seu lado falando, tudo bem, filho, eu estou aqui. Deus está perto de você falando, tudo bem, filho, eu estou aqui. E o meu objetivo com essa mensagem é tirar esse peso e tirar essa acusação de você, porque eu sei que existe uma cobrança muito grande, uma voz interna que fala que você decepcionou Deus, que você abandonou Deus, que você traiu Deus, que Deus está bravo com você, que depois de tudo que Jesus Cristo fez, olha o que você está fazendo, que você está trocando as coisas de Deus pelas coisas desse mundo. Eu sei que há uma voz gritante dentro do coração de muitas pessoas e eu queria falar para você que essa voz é mentirosa. Eu queria falar para você que Jesus não fala desse jeito. Eu queria falar para você que Deus não trata as pessoas que Ele ama assim. Isso tem muito mais a ver com o que você aprendeu que é Deus, com o que você aprendeu religiosamente, com talvez o que você tenha aprendido na sua família, mas não tem a ver com Deus. Não tem a ver com Deus, porque a palavra de Deus fala assim: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio para vocês. O que Jesus diz é: eu coloco sobre vocês o meu fardo que é leve e suave. O que Jesus disse é: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, por isso não tenham medo. O que Jesus disse é: no mundo vocês passarão por aflições, mas olha, eu venci o mundo e vocês vencerão também, porque eu estarei com vocês. O que Jesus disse é: eu não deixarei vocês sozinhos, mas eu mando o Espírito Consolador e ele vai lembrar vocês de tudo que eu disse. E o que eu disse é que eu amo vocês. O que eu disse é que eu quero que vocês estejam para sempre comigo. O que eu disse é que eu chamo vocês de amigos. O que eu disse é que Deus é o Pai de vocês e Ele se importa com vocês e Ele sabe o número de cabelo que tem na sua cabeça. E Deus, Ele que cuida dos passarinhos, Ele cuida das flores, Ele vai cuidar de você também, mesmo que você tenha uma fé pequena. Mesmo que você tenha uma fé pequena, o que eu disse para vocês é que Deus é bom. Deus não é esse carrasco, esse punidor. Deus não é esse ser irado que está disposto a castigar todos aqueles que falham. Pelo contrário, Deus é um Deus ajudador. E eu queria que essa mensagem ficasse gravada no seu coração. Talvez você se sinta cansado, talvez você esteja abatido, talvez você tenha perdido alguma coisa nessa pandemia, nesse ano de 2020, que está sendo um ano catastrófico para muitas pessoas, para muitas empresas, para muitas igrejas, para 108 mil pessoas que morreram e seus familiares que estão chorando essas dores agora. Talvez você faça parte desse grupo. E talvez haja uma dor no seu coração. Será que tem esperança? Será que Deus se importa? Será que Jesus está me ouvindo como aquele homem? Depois eu já tentei de tudo. Se você pode, Deus faz alguma coisa. E se é isso que está no seu coração, eu queria convidar você a falar para Jesus a mesma coisa que aquele homem falou. Se você pode,
faz alguma coisa, porque eu não sei se eu acredito mais. Faça igual João Batista, Jesus, se é você, eu preciso de uma resposta, porque eu não consigo mais carregar esse ministério. E aí você vai perceber que a voz do Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai falar: filho, eu te amo, tá tudo bem. Tá difícil, tá tudo bem. Eu não te rejeitei, tá tudo bem. Eu estou com você, está tudo bem. Eu não tô bravo com você, tá tudo bem. Eu quero que você entenda que eu te amo, não é pelo que você faz, mas é porque você é, e tá tudo bem. Eu quero que você saiba que eu te dou a minha paz, e eu só quero que você acredite que na cruz, quando eu morri, eu estava dizendo para você: está tudo bem e nada pode te separar do meu amor. Eu espero que essa palavra encontre um lugar no seu coração e que essa tristeza, essa sensação de abandono e de angústia sejam transformados em uma esperança viva de que você está com Jesus. E que Deus abençoe você. Pra sempre.